Olá pessoal, vamos agora entrar na parte de operacional e vamos falar sobre uma estratégia chamada congestão, operar na congestão. O que é congestão? Vocês se lembram que congestão é a acumulação do preço, quando o preço fica lateralizado. Por exemplo, aqui tem essa lateralização também. Se vocês repararem aqui, aqui ó, vocês estão vendo que tem uma lateralização aqui, o preço ficou brigando muito dentro dessa região. E aí como que a gente faz para operar? A gente espera o preço sair dessa lateralização, e aí o preço aqui saiu para cima. Depois a gente espera o preço voltar em direção a essa lateralização. Aqui o preço está voltando, aí a gente vai fazer o que? A gente vai procurar fazer uma compra aqui. Deixa eu ver onde é que o preço está ali na frente, só para... tudo bem. A gente vai procurar fazer uma compra. Aqui, ó, o preço está na lateralização. O preço subiu. E aí agora o preço está voltando em direção à lateralização. Está descendo em direção à lateralização. A gente vai chegar e vai fazer uma compra. Mais ou menos aqui no meio dessa lateralização. E aqui, prestem atenção, a nossa entrada vai ser com 16 pontos. Ó, 16 pontos. Lote de 0,01. E o nosso stop vai ser 3 vezes maior. No caso, nosso stop vai ser 48. Ou você pode usar 15 de gain e 45 de loss. Desde que seja 3 vezes mais. Porque normalmente essas regiões que a gente vai operar são pequenas. Então a gente não pode ter um stop muito curto. Senão a operação fica muito arriscada. Então a gente faz isso. A gente não pode ter um stop assim, porque senão fica muito arriscado. Então a gente vem aqui contra a tendência, faz uma operação mais ou menos no meio. Vão haver casos. Aqui ultimamente eu tenho operado, eu estou fazendo o seguinte, em alguns casos. O preço sai dessa lateralização e sobe. E na hora que o preço começa a voltar, ao invés de eu fazer uma compra aqui no meio da lateralização, eu venho aqui em cima e faço uma venda. Faço uma venda mais ou menos aqui, ó, na lateralização. E aí a operação vai ficar ao contrário, no caso, né? Vou fazer uma venda, a operação vai ficar assim, ó. Aqui também daria take. Eu ganharia. Então, vão ter vezes em que eu vou operar a favor da tendência. Nesse caso aqui a tendência é de queda. Eu estou operando vendido a favor da tendência. E vão haver vezes em que eu vou operar comprado. Eu acho que comprado, quando o preço está caindo em direção à congestão, eu tô operando comprado, no caso, contra a tendência, menos vezes do que vendido. E quando o preço estiver aqui, por exemplo, acima, quando a congestão for acima do preço, por exemplo, essa congestão aqui, ó. Aqui o preço ficou congestionado, o preço se consolidou aqui nessa região. Aí o preço desceu, saiu dessa região de congestão, começou a subir em direção a ela. Nesse caso aqui você vai procurar fazer uma venda. Você vai operar contra... Mas que eu não vou fazer uma venda não, senão vai acabar pegando a minha ordem. Aqui... Deixa eu ver onde é que o preço está. Aqui eu estou na conta real. Tá, vou fazer uma venda aqui só para vocês verem. Aqui vocês vão procurar fazer uma venda. Por exemplo, a congestão está aqui, o preço saiu da congestão. E agora quando o preço estiver voltando, subindo em direção ao local que você quer operar, você vai clicar aqui em Sell Stop. Na verdade vai ser Sell Limit, né? Quando o preço está embaixo, você clica aqui na congestão, o preço estando embaixo, vai aparecer aqui, ó, Sell Limit. Mas aqui, como o preço está em cima, eu só estou mostrando a vocês um exemplo. Aqui eu estou clicando em Sell Stop. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Você vai entrar na operação, aqui ainda quase deu um stop, ó, quase que eu perderia. Só que aí o preço voltou e daria gain. O preço, olha, eu vendi aqui é uma venda. O preço subiu e depois começou a descer. Para ganhar quando você vende, o preço tem que cair. Então o preço subiu, depois começou a cair, eu ganharia aqui.
Deixa eu ver se eu acho outro exemplo de onde daria para operar com gestão. Aqui, ó. Essa congestão aqui, por exemplo, ó, o preço congestionou aqui. E aí, o preço começou a subir. Aqui, por exemplo, o preço começou a subir, depois ele começou a cair. Para mim, ele começou a demonstrar força na queda. Certo? Você vê o tamanho dos candles vermelhos aqui, ó, parece que ele está demonstrando muita força. Então, aqui a pessoa poderia pensar em fazer uma venda ao invés de fazer uma compra aqui, ó. Ela poderia fazer uma venda. Só que eu falei para vocês que quando vocês forem fazer uma venda na congestão, vocês deveriam fazer uma venda aqui no meio. Aqui, se fosse feita uma venda no meio, a pessoa perderia. O preço cairia, a pessoa perderia. Quando uma venda não, fazer uma compra no meio, no caso. Se ela fizesse uma compra no meio aqui, ela perderia. Agora, quando o preço está descendo assim, está demonstrando força, eu normalmente na congestão, o preço está acima da congestão. Eu estou vindo em cima da congestão aqui, ó, na parte mais acima dela um pouco, e fazendo uma venda. Aí eu estou operando a favor da tendência. O preço está caindo, eu quero que o preço continue caindo para ganhar. E aí eu opero aqui e saio mais ou menos aqui no meio dela. É isso que eu estou fazendo muitas vezes. Em venda, é isso que tem acontecido muito. Agora, em compra, quando o preço está em congestão, o preço saiu da congestão e agora está subindo em direção a ela. Quando o preço está subindo em direção à congestão, eu faço uma venda. Venho no meio dela e faço uma venda. Aqui, se eu fizesse uma venda aqui, ó, o preço chegou lá em cima, até no meio da região de briga e depois caiu. Se eu fizesse uma venda, eu ganharia com a queda. Nesse caso, quando o preço está em cima da congestão, eu também faria uma venda. Entendeu? Sempre será venda, então. Na maioria dos casos, a gente vai operar fazendo venda em congestão. Fazendo compra vai ser bem mais raramente. Normalmente, a gente vai fazer compra quando ocorrer isso aqui, por exemplo. Espera aí. Vamos supor que aqui atrás tem... Vamos supor que esse retângulo aqui indique que tem uma região de briga aqui, ó. Aí vamos supor que o preço passou dessa região de briga e agora está descendo, voltando em direção a ela. Aqui embaixo... Nossa, ficou muito ruim. Aqui embaixo, a gente vê que a gente traçou uma LTA, né? Uma linha de tendência de alta. E aqui a gente pode reparar que a LTA coincide com o meio da região coincide com a região de briga. Ou seja, aqui por ter essa LTA, há grandes chances do preço ir para cima, do preço chegar aqui e de fato subir. Então, nesse caso aqui, a gente faria uma compra. O preço está aqui em cima, tem uma região de congestão aqui embaixo, o preço está indo em direção a essa congestão, e aí sim a gente faria uma compra. Aí sim a gente faria uma compra e esperaria que o preço subisse. Agora, se não houver LTA, se não houver linha de tendência de alta, a gente normalmente não vai comprar na congestão. A gente vai fazer uma venda. Igual aqui, ó, o preço está acima da congestão aqui. E aí ele está descendo em direção à congestão. Está descendo com força vendedora. Aqui a gente faria uma venda mais ou menos aqui em cima. Fazer uma venda mais ou menos aqui em cima. Além do fato do preço descendo com força, se vocês repararem, ele rompeu. Ele rompeu um pouco a LTA. Se ele rompeu a LTA, a tendência é que ele caia mais um pouco. Então a gente faria uma venda aqui e sairia aqui embaixo mais ou menos, com 16 pontos. Tudo bem. E aí o preço continua descendo. E aí a gente deixa a região de briga marcada aqui, ó. Isso aqui que vocês têm que entender. A região de briga é essa. Se vocês acharem mais fácil, vocês podem pegar o retângulo e arrastar ele para frente assim, ó. Para vocês entenderem onde que vocês vão entrar. Faria a venda aqui e aí beleza. O preço está descendo. E aí o preço volta em direção a ela de novo.
Olha lá, olha o preço onde é que chegou, no meio dela. Aqui sim, o preço está embaixo dela, aqui sim você faria uma venda. E aí o preço caiu, ganharia. Nessa aqui, deixa eu ver quantos que caiu aqui. Se você vendesse aqui e ganhasse, depois que ele saiu dela e voltou, essa entrada aqui, nem essa aqui eu aconselharia fazer. Porque o preço aqui, ele saiu dela, só que ele só saiu 50 pontos. Para a gente voltar a operar nela, o preço tem que sair dela pelo menos uns 90, 100 pontos. Para a gente ter mais segurança. E aqui, ó, se vocês repararem, aqui eu falei que tem a congestão. Vocês olharem para trás, ó, olha até onde que eu congestão. Olha como a congestão aqui também. Congestão é simplesmente uma área de suporte, uma área de resistência. O preço sobe lá, aqui tem uma área de resistência, né? Vocês conseguem ver que o preço chegou aqui e a resistência jogou o preço para baixo. Só que essa área aqui é muito pequena. Só tem 2 candles aqui que... Aqui só foram 2 candles. Não teve uma congestão com muitos candles igual aqui. A gente procura congestões com muitos candles. Quando os candles ficam de fato consolidados nessa área. Ficam congestionados. Vários candles congestionados aqui, ó. Isso aqui que a gente quer. Isso aqui que demonstra que quando o preço sair e voltar para essa região, vai haver briga. Só que no caso de compra. No caso de o preço estar abaixo dela. Quando o preço está abaixo dela e voltar para ela, provavelmente vai haver uma briga. Aí o preço vai ficar... Por exemplo, ele vai entrar nela e vai querer sair. Vai querer ficar subindo e descendo. Fazendo esse movimento assim, ó. Sobe aqui, depois faz um movimento assim. Depois faz um movimento assim. O preço tende a fazer esse mesmo movimento. E é isso que a gente quer aproveitar. O preço está embaixo, a gente chega aqui, clica aqui e faz uma venda. Agora, ó, se o preço está em cima, igual eu falei, acima da congestão, na maioria das vezes a gente vai fazer uma venda. Isso é o que eu venho reparado esse ano. As compras que a gente faz quando o preço está acima, operando contra a tendência, o preço está caindo e a gente tenta comprar para que o preço suba e a gente ganhe, elas estão falhando, elas estão demorando mais ou às vezes até falhando, né, na hora que eu busco pontos. Então, a venda, dos 2 casos aqui, eu aconselho mais vocês a fazerem. Deixa eu procurar outra para mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Aqui tem uma região também, ó. Congestão aqui, ó. Olha o preço. Então, vocês conseguem visualizar como o preço deu uma congestionada, o preço deu uma parada aqui, ó. O preço vem e fica aqui congestionado nessa região. Depois o preço sai dela. Subiu. Na hora que o preço estiver descendo em direção a ela, o que eu falei? Procure fazer uma venda. Faz uma venda aqui em cima. Venda tem que ser um pouco mais em cima. E aí, ó, o preço desceu, olha lá. Você busca aí 15, 16 pontos. O preço desceu mais de 30, ganharia. Depois o preço subiu, aqui ele subiu, só que subiu pouco. Aqui eu não indicaria vocês entrarem. Mas aí o que o preço fez? O preço desceu. Na hora que o preço está subindo em direção a ela de novo, vocês já chegam e colocam aqui, ó. Clica no meio dela e já coloca uma venda. Já clica e coloca uma venda. E aí, ó, o preço chegou. O preço chegou até lá, pegou a sua venda e aí o preço caiu. Se o preço caiu, você está vendido, você ganha. Se você compra e o preço sobe, você ganha. Se você vende e o preço cai, você ganha. Então é uma operação ao contrário da outra. Você ganha quando você compra e o preço sobe, e você ganha quando você vende e o preço cai. Então é assim que a gente opera com gestão. Ó, às vezes aqui às vezes, olha, mostrando como pode falhar às vezes. Aqui há uma congestão também, apesar de ser um pouco pequena. O preço saiu dela e aí o preço começou a voltar em direção a ela. Se bem que aqui eu acho que a gente nem operaria. Ah, outra coisa para lembrar vocês. Vamos supor que essa linha aqui, ó, é a linha onde você colocou sua ordem pendente. Aí o preço caiu e aí tá voltando em direção a ela. Isso aqui é uma venda que você fez. Se o preço chegar, por exemplo, vamos supor, chegou um candle até aqui, ó, perto da sua ordem, não acionou a sua ordem e depois começou a cair, você chega na sua ordem e cancela ela. Se o preço chegar perto dela e não acionar ela, e antes de acionar começar a cair, sem acionar sua ordem, você cancela sua ordem, você não deixa ela. Porque isso é o que a gente chama de ficar na pedra no mercado. O preço chega perto da nossa ordem e não aciona. E aí ele não aciona a sua ordem. Vamos supor, a gente quer que o preço caia. Aciona a nossa ordem e caia, né? Porque a gente está numa venda. Aí o preço chega perto da sua ordem, não acionou ela e começou a cair, ele já fez o movimento que a gente queria que fizesse.
Então não adianta mais a gente ficar com a ordem ali. Depois que ele fez esse movimento que a gente queria, ele pode simplesmente chegar e começar a subir. E aí se a gente continuar com a nossa ordem, a gente vai ser estopado. Então é assim que a gente opera com gestão. Deixa eu ver. Essa aqui eu acho que eu já falei, né? Já. Deixa eu ver se tem uma de hoje aqui que daria para operar. Então, quando a gente for fazer acompanhamento, vocês vão ver. A gente chega e normalmente a gente marca uma região de congestão assim, ó. Ó, tem uma região aqui, pessoal. E aí a gente espera, a gente fica esperando. O preço saiu dela. E aí a gente chega, ó, vamos colocar uma venda aqui. Coloca uma venda aqui no meio. Se o preço estiver abaixo dela, a gente coloca uma venda. Se o preço estiver acima, na maioria das vezes a gente também vai colocar a venda. A menos que, como eu disse anteriormente, a menos que o preço esteja, por exemplo, tem uma LTA aqui, ó, o preço subiu e na hora que ele está chegando próximo da região de briga, ele coincida com um toque de LTA, que aí a tendência é do preço subir, aí a gente vai fazer uma compra. Só que na maioria das vezes a gente vai fazer venda mesmo. Então a gente tem aqui, a gente sabe que isso aqui é uma congestão, e aí o preço saiu, o preço está abaixo dela, a gente vai procurar fazer uma venda pendente aqui no meio. E aí, ó, olha aqui o que aconteceu aqui, ó, o preço chegou nela. Fizemos uma venda. Eu busco 16 pontos e deixo 48 de stop. 48 de stop ficaria mais ou menos aqui, não pegaria, e 16 de take, 16 de gain. E aí daria uma primeira operação aí com lucro. Deixa eu ver se teria outra. Acho que não teria outra hoje não. Pelo menos no SD não. Vamos ver no euro. Isso é hoje isso é do dia 16, tá, pessoal? 16 do 5. No euro também não teria. Aqui no euro tem até. Aqui é até a gente até considera isso aqui uma congestão. Só que olha o tamanho da congestão. Vocês conseguem ver que os candles estão muito pequenos? Aqui eu não gosto de operar quando os candles estão dessa forma aqui, ó. Os candles são muito pequenos. Eu prefiro operar congestão quando os candles estão maiores. Candles pequenos assim fica muito ruim pra gente operar, porque a gente quer entrar e sair da operação rápido. O SD acho que tá melhor mesmo. Mas enfim. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de congestão, a gente tira lá no acompanhamento. Então, congestão, como eu disse, né, é essa acumulação do preço. Quando o candle fica acumulado, fica andando de lado. Tá vendo que os candles, eles não estão subindo tanto, nem descendo tanto. Olha só como é que eles ficam. Eles ficam andando de lado. E isso é uma congestão. É isso que a gente tem que marcar e é nela que a gente opera. Ó, aqui congestão, aqui por exemplo, ó, a gente marca a congestão, olha, aqui ó, onde é o maior acúmulo de preços, né? O preço ficou andando de lado aqui. E aí, o preço saiu da congestão e caiu. Aqui a gente faria uma compra. Aqui a gente tomaria, não, aí nem tomaria stop, aqui daria take. A gente usa stop de 48. Essa aqui eu já falei dela, né, antes. Usaria stop de 48. O preço subiu, caiu, 16 pontos, ganharíamos. E aí, beleza. Aí o preço saiu dela, começou a subir em direção a ela de novo. Faria uma venda aqui de novo, ó. Faria uma venda aqui no meio dela. Stop de 48, stop lá em cima. Gain de 16. Preço caiu aqui, ó, 16 pontos. Olha aqui quantas vezes o preço saiu dela e voltou para ela, que daria pra gente operar. Olha aqui, outra aqui, ó. Faria a venda aqui de novo, ó. Tá vendo aqui? Onde que tá o mouse? Aqui, ó. Faria uma venda aqui de novo. O preço caiu aqui de novo. Isso tudo operando essa região aqui de congestão. E aí o preço caiu. Deixa eu ver. Aqui caiu até pouco, ó. Não, quer dizer, tava nessa aqui, né? O preço caiu 90 pontos. E aí o preço tá subindo em direção a ela de novo. Daria para fazer outra venda aqui, ó. Daria para fazer 4 vendas nessa região aqui. As 4 vendas a gente ganharia. Agora, como eu disse antes, essa é a congestão que a gente marca. Quando o preço sai dela caindo e volta em direção a ela, a gente faz uma venda. E no caso
da congestão. Quando o preço está acima, na maioria das vezes a gente vai fazer venda também ultimamente. Ultimamente a gente só faz compra, como eu disse, se tiver um toque de LTA. Quero achar uma. Aqui, pode ser essa aqui. Ó, aqui tem uma acumulação do preço, vocês conseguem visualizar? E aí você já marca, né? Sua região de briga, sua região de briga, ou região de congestão, ou região de consolidação. E aí o preço subiu. O preço está aqui, o preço começou, se congestionou aqui, fez uma briga aqui, e aí o preço subiu. Na hora que o preço começa a descer, eu não sei se isso aqui talvez foi notícia. Se tivesse sido notícia, a gente nem estaria operando. Mas vamos supor que não fosse. O preço está descendo, vocês estão vendo o tamanho do candle, né? Olha o tamanho desse candle vermelho aqui, em comparação com os verdes. Bem maior. Aqui você sabe que tem uma congestão. Então você chega e faria uma venda mais ou menos aqui em cima. Ó. Faria uma venda mais ou menos aqui em cima. E aí, sairia com 16 pontos. Ó, depois o preço subiu, depois o preço desceu. Na hora que o preço está subindo, você deixa essa região marcada aqui. Essa região de congestão. Olha só. Aí o preço voltou em direção a ela. Ó. Subiu, você faria uma venda no meio dela. Ela sai com 16 de novo. Olha lá. Tá vendo? E é isso que a gente faz. É assim que a gente faz as operações de congestão.